Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais uma questão de química. A questão de hoje é do Enem 2018 sobre cálculos químicos. Vindo aqui para a questão, temos o seguinte: o carro flex é uma realidade no Brasil e esses veículos estão equipados com motor que tem a capacidade de funcionar com mais de um tipo de combustível. No entanto, as pessoas que têm esse tipo de veículo na hora do abastecimento têm sempre a dúvida: álcool ou gasolina? Para avaliar o consumo desses combustíveis, realizou-se um percurso com o veículo Flex, consumindo 40 litros de gasolina, e no percurso de volta utilizou-se etanol. Foi considerado o mesmo consumo de energia, tanto no percurso de ida quanto no percurso de volta. Aí, o quadro resume alguns dados aproximados sobre esses combustíveis. Então, tem essa tabelinha aqui. Então, tem o etanol e a gasolina. Tem a densidade de ambos, assim como os calores de combustão. Tá? Então, o esquema aqui é o seguinte. Para analisar qual consome mais, ele pegou 40 litros de gasolina, fez um percurso. Para fazer a volta, ele utilizou o etanol. Então, e ele fala aqui, ó, foi considerado o mesmo consumo de energia, tanto no percurso da ida, quanto no percurso da volta, tá certo? Ele vai falar aqui ainda, o volume de etanol combustível em litro consumido no percurso de volta é mais próximo de, então vai dar um valor aproximado, tá? Então a gente vai poder fazer alguns arredondamentos aqui. Então a nossa resposta final vai ter que 100 litros de etanol, e nós vamos partir em litros de gasolina. Então a gente vai saber que a gente partiu de 40 litros de gasolina e a gente vai ver no final, na volta, quanto ele gastou de etanol. Isso para a mesma quantidade de energia, ok? É o que ele fala aqui, ó. Então, ó, mesmo consumo de energia, tanto na ida quanto na volta. Então a gente vai ter que partir desses 40 litros de gasolina, tá? Pelo volume de gasolina e a densidade, a gente chega na massa de gasolina. Por quê? Porque é a massa que vai estar relacionada com a energia. A gente vai saber que é a mesma também para o etanol. E aí a gente faz o caminho de volta, tá? Então, aí nós vamos ter que menos 6 kcal em 1 grama. A quantidade de energia da gasolina, a gente vai determinar a massa. Aí, tendo a massa e tendo a densidade do etanol, a gente vai chegar no volume do etanol, ok? Então a gente vai fazer um caminho, depois vai voltar para ele. A gente vai fazer um caminho pela gasolina, depois a gente volta no caminho pelo etanol, tá? Porque isso aqui que é a chave, ó. Mesmo consumo de energia, tanto na ida quanto na volta. Então a gente vai descobrir a energia para a gasolina. A energia para a gasolina tem que ser a mesma energia para o etanol. E aí a gente vai fazer o caminho de volta. Então, bem simples, mas um exercício que cai no Enem. Todo ano cai um exercício desse tipo, de fazer alguma relação numérica desse tipo, ok? Então, isso aqui não é estequiometria. Isso aqui são relações, são cálculos químicos. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. E, pelo menos, todo ano tem caído uma questão desse tipo aqui. Alguma conversão desse tipo, o Enem acaba cobrando, ok? Então, é uma questão fácil, vocês têm que garantir o ponto aqui nessa questãozinha, porque não tem segredo nenhum, ok? A gente vai partir da gasolina, porque ele nos deu o volume da gasolina. Então, se eu tenho volume, eu tenho densidade, eu chego na massa, aí, porque é a massa que está relacionada com a energia. Aí, a energia que a gente determina para a gasolina tem que ser a mesma para o etanol. E aí a gente faz o caminho de volta até chegar no volume. Então, a gente parte do volume de gasolina, chega na energia comum para os dois e volta para o volume de etanol. É isso que a gente vai fazer. Então, o que a gente sabe? Que eu tenho 0,7 gramas de gasolina em 1 ml. Então é daí que a gente vai partir. Então, tenho 0,7 gramas em 1 ml. Essa aqui é a densidade dela. Isso que está querendo me dizer. Se eu pegar 1 ml de gasolina, a massa é 0,7 gramas. Só que ele usa, para fazer o percurso de ida, 40 litros de gasolina. Então, 40 litros de gasolina, a gente vai ter que transformar isso aqui para ml, ok? Então, 40 litros são 40 mil ml, que é o que a gente vai colocar aqui do lado, porque a ml cancela com ml e a gente tem a grama. Aí, essa grama, essa massa, é que a gente relaciona com a energia para a gasolina nesse percurso de ida, ok? 40 mil ml é os 40 litros que ele colocou, tá?
Aí ml cancela com ml. Aí, para fazer essa continha mais fácil no dia, você coloca isso aqui em notação científica, 7 vezes 10 a menos 1, tá? Então, aqui 7 vezes 4 vai dar 28, tá? Aí, aqui é 10 a menos 1, então aqui vai dar 4 vezes 10 a quarta, então isso aqui vai dar 28 vezes 10 a terceira, que é a mesma coisa que 28.000. Ok? O quê? Gramas. Então, essa daqui vai ser a resposta. Certo? Então, 28.000 gramas. Então, essa é a massa de gasolina que ele usou no percurso de ida. E é ela que a gente vai relacionar aqui com a energia. Ok? Então, o que eu sei agora? Eu quero que sobre a energia. Porque é a energia que eu vou relacionar com os dois. Então, eu sei que em menos 10 kcal, porque é da gasolina, então, menos 10 kcal é para 1 grama de gasolina. Então, 1 grama de gasolina me libera menos 10 kcal. Como eu quero que sobre a energia vai ficar no numerador e a grama vai ficar no denominador. Ok? Então, como eu quero que sobre a energia fica em cima e aí o 1 grama fica no denominador. Ok? É isso que essa informação está me passando. Ó, menos 10 kcal por grama de gasolina. Só que aí eu quero saber para quanto? Eu quero saber para 28.000 gramas. Então, eu vou descer esse 28.000 para cá. Ok? Porque aí grama cancela com grama. E aí, aqui vai dar menos 280.000 kcal. Ok? Então, simplesinho, tá? Chegamos aqui nos menos 280.000 kcal. E aí sim, agora eu sei o que? Pelo enunciado ali. Que é o mesmo consumo de energia tanto na ida quanto na volta. Então agora a gente começa a voltar para chegar no volume de etanol, tá? Então agora o etanol me libera menos 6 kcal por grama, tá? Então, por isso que a gente chegou até a energia, porque a energia tem que ser a mesma para os dois combustíveis. Então, agora a gente começa a voltar. Agora, como eu quero que sobe grama, para depois eu relacionar essa grama com a densidade, então agora 1 grama vai no numerador e esse menos 6 kcal vai no denominador, porque aí eu também vou cancelar esse menos 6 kcal com esse kcal aqui que a gente obteve, que é energia igual para as duas. Então, 1 grama tem menos 6 kcal, ok? É isso que essa informação me passa. Menos 6 kcal por grama, só que eu quero que sobre grama para eu relacionar com a densidade e chegar no volume. Então, o grama tem que ficar em cima, então menos 6 kcal fica embaixo. Aí, esse menos 280.000, ele vai vir para cá, justamente porque ele fala no enunciado que energia é o mesmo para as duas. Aí o kcal cancela com o kcal. Aqui, divisão, menos com menos vai dar mais, então esse sinal de menos ele vai sumir, ok? E aí, é só pegar aqui para chegar a unidade em grama. Então, menos 280.000 com menos 6 vai dar positivo. E aí, 28 dividido por 6 vai dar aproximadamente 47.000 gramas, ok? Então, isso aqui exato daria 46.667 gramas. Mas dá para arredondar aqui porque nas alternativas as unidades estão um pouco distantes. Se você quiser fazer 46.667, não tem problema, tá? Você vai chegar no valor aproximado. Então, coloquei aqui 47.000. Aí o que a gente vai fazer agora? Bom, a gente tem a massa de etanol e a gente tem a densidade. A gente chega no volume e termina o exercício aqui, tá? Então, vou pegar aqui esse 47.000 e vou colocar aqui, como eu quero que sobre agora volume, então o volume vai ficar em cima. Então eu sei que 0,8 gramas em 1 ml. Só que como eu quero que sobre ml, que é a unidade de volume, então o ml vai ficar em cima e o 0,8 gramas vai ficar embaixo, no denominador. Então 1 ml para 0,8 gramas. É isso que a densidade me passa. Se eu pegar 1 ml de etanol, eu vou ter uma massa de 0,8 gramas. Ok? Então, agora eu vou pegar esse 47.000 e vou jogar aqui. Ok? Aí grama vai cancelar com grama. E aí 47 dividido por 0,8 vai me dar 58.700 ml. Ok? Então, se a gente usasse aqui o valor 46.667 e dividisse por 0,8, isso daria 58.300. Ok? Você vê que a gente está dentro da casa dos 58.000. Tá?
Se a gente fizesse com os valores exatos, daria 58.300. Usando aqui o arredondamento, deu 58.700, não está tão fora, ok? As alternativas não estão em 58.000, 59.000, elas estão com valores distantes. Então, esse arredondamento que a gente fez, ele está servindo, tá certo? E aí, esse aqui é o volume de combustível de etanol feito no percurso de volta. E o que a gente pode ver aqui? Que a alternativa pede em litro, aqui está em ml. Então, se eu já enxergo que é só andar a vírgula 3 casas para a esquerda, então eu já vejo que isso aqui vai dar 58,7 litros. Mas, se eu quero confirmar se eu não enxergo, faço mais uma continha aqui de análise dimensional para passar para litros. Okay? Como eu quero que sobre litro, então eu vou colocar aqui 1 litro, tá para 1000 ml. Percebam que na análise dimensional é sempre o equivalente, ó. 1 ml para 0,8. 1 grama para menos 6 kcal, ó. É sempre o equivalente, ó. 0,8 gramas por ml. 0,8 gramas em 1 ml. Aqui, menos 6 kcal em 1 grama. Menos 6 kcal em 1 grama. Eu só tenho que ver o que eu quero que sobre, ele fique no numerador. O que eu quero que cancela, fica no denominador. Ok? Pode ver que em todos a gente fez essa mesma relação, ó. É sempre o equivalente, ó. 0,7 gramas em 1 ml. Menos 10 kcal em 1 grama. Então, só que sempre que eu quero que sobre, a unidade que sobre, é a que eu deixo no numerador. Tá certo? Então, fazendo aqui, 1 litro tá para 1000 ml. Então, 58.700 ml vai me dar 58,7 litros. Ok? Então, bem simples a continha, só que tem gente que acaba se perdendo porque acha que é muita informação, tá? Mas as unidades, elas te levam aonde você quer chegar. É só você prestar atenção na unidade. Ele fala que está partindo da gasolina, de 40 litros. Então, você tem o volume de gasolina e você tem a densidade e você chega na massa. Porque é a massa que relaciona com a energia. Depois você começa a fazer o caminho de volta. Ele fala que a energia tem que ser igual para os dois. Então, por isso que você tem que vir até a energia. E aí você começa a fazer o caminho de volta. Bom, aí você descobriu a energia, mas tem que voltar para a massa. Porque é a massa que relaciona com a densidade para descobrir o volume. E aí você chega no volume. Ok? Então você viu que seriam 4 regras de 3, aqui 4 análises dimensionais, que você chega na resposta. Ok? Não é nada complicado. Então, essa daqui é a resposta da questão, 58,7 litros. E aí, vindo aqui para as alternativas, ó, como eu falei, os valores são distantes, ó. Tá certo? Então, se você colocar 47.000 ou 46.667, você vai ficar nas casas próximas disso aqui, tá? Não é um exercício de segunda fase, onde você tem que obter o valor exato lá. Você vai chegar aqui no valor aproximado, ó, porque cada um, por exemplo, ó, aqui está na casa dos 20, está na casa dos 30, mas são distantes os valores. Aqui está quase na casa dos 70, aqui está quase na casa dos 60, ó. Então, tem uma grande margem entre aqui as alternativas. Então, você pode aproximar, tá? Você pode fazer do jeito exato? Pode. Mas você pode aproximar também, porque os valores não são próximos. Agora, se fosse 58, 59, 57, 56, 60, aí você tem que tomar cuidado. Mas, ó, os valores são distantes, ó, então você pode fazer essa aproximação, ok? Então, vindo aqui para a alternativa correta, mais próximo é aqui, alternativa D, 58 litros. E aí, a pergunta feita, a gente vê quem consome mais. A gente vê que para a mesma quantidade de energia, a gente está vendo que quem consumiu mais. Você tinha 40 litros de gasolina para ir. E você gastou 58 litros na volta. Para a mesma quantidade de energia. Então, quem acabou consumindo mais, quem consome mais é justamente o etanol. Ok? Então, uma questãozinha do Enem tranquila. Cai todo ano. Uma questãozinha desse tipo aí, eles costumam cobrar para você partir de alguma coisa, chegar num comum e depois relacionar contra a grandeza, tá certo? Contra o elemento químico, que é o que a gente fez aqui. Então, eu vou deixar aqui em cima a resolução de mais um vídeo que eu fiz bem parecido com esse, tá? Tem mais etapas ainda, mas é a mesma ideia, ok? E vou deixar aqui em cima mais uma playlist e um vídeo para vocês continuarem estudando química. E essa era a questão que nós vamos resolver hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!